Boa tarde, oitavo ano E. Vamos para mais uma aula de História. Aqui é a professora Ingrid e nós vamos estudar hoje o capítulo 3 do livro de vocês, que fala sobre a Revolução Francesa. Nós não vamos ver agora todo o conteúdo, certo? Nós vamos ver os aspectos gerais, que é o que foi a Revolução Francesa e o que causou a Revolução Francesa. Vamos lá. O que é a Revolução Francesa, professora? Gente, a Revolução Francesa foi um nome dado a um ciclo revolucionário que aconteceu na França entre 1789 e 1799, que marcou o fim do absolutismo nesse país. Essa revolução, além de seu caráter burguês, teve uma grande participação popular e atingiu um alto grau de radicalismo, uma vez que a situação do povo francês era precária em virtude da crise que o país enfrentava. Essa revolução, ela foi um marco na história da humanidade porque ela inaugurou um processo que levou à universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais, a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa revolução, a Revolução Francesa, ela também abriu caminho para a consolidação do sistema republicano, pautado pela representatividade popular, que é hoje chamado de democracia representativa. E essa revolução, ela só foi possível graças à popularização dos ideais do iluminismo. Mas, professora, o que causou essa revolução? Quais foram as causas dessa revolução? Foram várias, gente. Assim, a Revolução Francesa ela foi um resultado da crise política, econômica e social que a França enfrentou no final do século XVIII. Essa crise ela marcou o fim da monarquia absolutista que existia na França há séculos e da antiga ordem de privilégios que constituía o antigo regime francês. Nessa época, a França era governada por Luís XVI e a sociedade ela era dividida em classes sociais, conhecidas como estados. Aí vocês podem observar a organização social como era no antigo regime. Tinha o primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, que era o rei e a nobreza, e o terceiro estado, que era o povo. A sociedade francesa era bem dividida. Um grupo possuía uma série de privilégios em detrimento do restante do país. É importante observar, gente, que esse terceiro estado era uma classe extremamente heterogênea, porque ela é formada por grupos distintos, como a burguesia e o campesinato. De tal forma, a sociedade francesa era marcada por uma desigualdade extrema, uma vez que a nobreza e o clero gozavam de privilégios, como a isenção de determinados tributos, o direito de cobrar impostos, e o restante da sociedade não. E essa desigualdade social era a raiz da crise enfrentada pela França no século XVIII. Bom, desculpa, gente. A França, nesse período, ela começou a sofrer as consequências do seu atraso econômico em relação às mudanças que estavam acontecendo no mundo em decorrência do avanço do capitalismo. As tentativas de reforma que haviam sido cogitadas na segunda metade do século XVIII fracassaram, porque a nobreza e o clero eles impunham forte resistência a qualquer medida que resultasse na perda de seus privilégios. Eles não queriam de jeito nenhum perder seus privilégios. Então, além do atraso em relação ao avanço do capitalismo, principalmente em comparação com a Inglaterra, havia também os gastos elevados e desnecessários do governo francês nessa época. Um grande exemplo foi o envolvimento da França na Revolução Americana, que causou um grande impacto na economia francesa. O resultado disso, gente, foi uma crise econômica duríssima que impactou diretamente as relações sociais, pois a nobreza intensificou a exploração sobre o povo, principalmente sobre o campesinato e a classe média francesa. E isso aconteceu em decorrência da ocupação dos cargos governamentais pela nobreza e também do aumento dos impostos cobrados dos camponeses. Esse aumento de tributos foi extremamente pesado, gente, porque ele pôs grande parte dos camponeses que não possuíam terra. Assim foram obrigados a ceder uma parcela cada vez maior de sua renda, que era utilizada basicamente para sobreviver mesmo. Aí, com isso, a situação do campesinato nos 20 anos que antecederam a Revolução Francesa agravou-se muito, consideravelmente.
Então, essa enorme crise econômica, ela demandava reformas. Mas, como mencionado já para vocês, a nobreza e o clero não estavam dispostos a abrir mão de seus privilégios. Então, em 1788, as colheitas na França haviam sido ruins, o que aumentou consideravelmente o custo de vida, tanto no campo quanto nas cidades. Então, em 1789, a França já se encontrava em estado avançado de convulsão social. O efeito disso foi que a crise instalada nesse momento empurrou as pessoas para a rebelião e para o banditismo. Para contornar esse cenário, os Estados Gerais foram convocados. Mas, professora, o que é esses Estados Gerais? Gente, esses Estados Gerais eram uma espécie de assembleia que surgiu na França medieval e que era convocada em momentos justamente de crise mesmo. O povo francês ele via nessa assembleia uma forma de obter soluções para a situação do país. Para entender essa esperança popular, é importante saber como os Estados Gerais funcionavam. Era da seguinte forma, gente. Eles reuniam representantes dos 3 estados que formavam a sociedade francesa, e as soluções debatidas nesse conselho eram determinadas a partir de votação, que era realizada por estado e não por indivíduo. Sendo assim, nobreza e clero sempre se uniam para derrotar o terceiro estado. O grande problema é que, naquele momento, os representantes do terceiro estado começaram a exigir que o voto fosse individual, o que possibilitaria que as propostas da burguesia fossem aprovadas. A proposição do terceiro estado por um voto individual foi rejeitada, claro, né? E foi justamente isso que motivou a criar uma Assembleia Nacional Constituinte. Tudo isso, gente, fez com que o povo colocasse suas esperanças nos representantes do terceiro estado. Assim, o apoio popular foi a chave do sucesso da Assembleia Nacional Constituinte. Porque a população já insatisfeita, ela enfureceu-se quando o rei mostrou contrário à Constituição que estava sendo elaborada e ordenou o fechamento da Constituinte. Assim, em 14 de julho de 1789, a população parisiense, conhecida como sans-culottes, rebelou-se e atacou a Bastilha, prisão para onde eram enviados opositores do absolutismo francês e símbolo do antigo regime. A queda da Bastilha, nome pelo qual ficou conhecida a tomada da prisão pela população parisiense, marcou o início da Revolução Francesa e espalhou o fervor revolucionário pelo país. Então, gente, isso aqui foi um resumozinho. Vocês podem repetir quantas vezes vocês quiserem o vídeo, certo? E agora nós vamos fazer um exercício para aprimorar nossos conhecimentos, certo?